O livro de Enoque, também conhecido como um Enoque, é uma coleção de escritos apócrifos atribuídos ao patriarca bíblico Enoque. Ele contém uma série de visões, parábolas e ensinamentos que exploram temas misteriosos e espirituais. Alguns dos mistérios associados ao livro de Enoque o incluem: os vigilantes. Uma parte significativa do livro de Enoque é dedicada à narrativa dos vigilantes, anjos que caíram do céu para a terra. Esses anjos transgrediram as leis divinas ao se envolverem com mulheres humanas e ensinar conhecimentos proibidos. A história dos vigilantes é misteriosa e contempla temas como a queda dos anjos, o conhecimento oculto e suas consequências. Viagens celestiais. Enoque é conduzido a várias viagens celestiais, onde testemunha visões do céu, inferno e eventos futuros. Essas viagens são descritas com linguagem simbólica e mística, adicionando uma camada de mistério e especulação sobre os significados dessas visões. Parábolas proféticas. O livro de Enoque contém uma seção conhecida como o Livro das Parábolas, que apresenta uma série de parábolas proféticas sobre o julgamento final, a ressurreição e o destino dos justos e dos ímpios. Essas parábolas são elaboradas e muitas vezes interpretadas de maneiras diversas. Nomes celestiais. Enoque recebe conhecimento sobre os nomes dos anjos e seres celestiais, bem como sobre as leis divinas. A revelação desses nomes adiciona uma dimensão mística e secretista ao texto. A ascensão de Enoque. No final do livro, Enoque é elevado aos céus e transformado em uma figura celeste, um destino incomum que levanta questões sobre o significado simbólico e espiritual dessa ascensão. É importante notar que o livro de Enoque não faz parte dos textos canônicos aceitos por judaísmo, cristianismo ou islamismo. Sua autenticidade e autoridade são temas de debate, e diferentes tradições religiosas e acadêmicas têm abordagens variadas em relação a esses escritos. Os mistérios associados ao livro de Enoque são interpretados de maneiras diferentes por diferentes estudiosos e comunidades religiosas. Algumas pessoas veem esses mistérios como uma expressão simbólica de verdades espirituais profundas, enquanto outras podem interpretá-los de maneira mais literal ou histórica. Enoque, a jornada inspiradora rumo aos céus. Entre as páginas da história antiga, emerge a figura misteriosa e inspiradora de Enoque, um homem que não apenas andou com Deus, mas transcendeu os limites da humanidade em uma ascensão celestial. Andando com Deus. Em um mundo antediluviano, Enoque destaca-se como alguém que não apenas acreditava em Deus, mas caminhava lado a lado com ele. Sua jornada espiritual foi marcada por uma busca incansável pela presença divina, tornando-se um exemplo vivo da intimidade possível entre o homem e o transcendente. O misterioso livro de Enoque. Imerso em mistérios celestiais, o livro de Enoque desvenda visões extraordinárias e parábolas proféticas que ecoam através dos séculos. Enoque, o visionário, compartilhou revelações que transcendem o entendimento humano, abrindo portas para compreensões mais profundas sobre o divino e o destino da humanidade. Jejum transformador. Enoque, o homem que jejuou de maneira única e inspiradora. Seu jejum não foi apenas uma abstenção física, mas uma jornada espiritual profunda. Em sua busca por Deus, ele explorou as dimensões mais profundas do jejum, elevando-o a uma prática que não apenas purificou o corpo, mas também fortaleceu a alma. Ascensão aos céus. A narrativa culmina com a ascensão de Enoque aos céus, uma jornada transcendental que desafia as fronteiras da existência terrena. Sua fé inabalável e compromisso com a verdade levarão-no a uma transformação extraordinária, tornando-se uma luz brilhante na escuridão de sua era. Enoque, o homem que desafiou as limitações humanas, deixou um legado de busca espiritual, revelações celestiais e um exemplo vívido de como andar com Deus pode levar a uma ascensão extraordinária. Sua história ressoa como um convite àqueles que anseiam por uma conexão mais profunda com o divino, inspirando-nos a buscar o transcendente em nossas próprias jornadas espirituais. O livro de Enoque não foi incluído no cânone oficial da Bíblia por várias razões, e essa exclusão ocorreu ao longo do desenvolvimento dos cânones judaico e cristão. Aqui estão algumas das razões principais. Origem e autenticidade. A autenticidade do livro de Enoque foi questionada por muitos líderes religiosos e estudiosos ao longo dos séculos. Sua autoria atribuída a Enoque, bisavô de Noé, levantou dúvidas sobre a validade histórica e a inspiração divina do texto. Doutrina e teologia.
teologia divergentes. O livro de Enoque contém ensinamentos e conceitos que podem ser interpretados de maneira divergente em comparação com as doutrinas tradicionais judaicas e cristãs. Isso inclui descrições detalhadas de anjos caídos, visões do céu e do inferno, e uma cosmologia que não é consistente com a compreensão tradicional. Contexto cultural e religioso. Durante o processo de formação dos cânones bíblicos, as comunidades religiosas fizeram escolhas baseadas em critérios teológicos, históricos e culturais. Enoque pode ter sido excluído devido ao seu conteúdo complexo e a elementos que poderiam não se alinhar totalmente com a visão teológica predominante. Variedade de manuscritos. Existem várias versões e fragmentos do livro de Enoque que foram descobertos em diferentes regiões e épocas. Essa variedade de manuscritos pode ter contribuído para a hesitação em aceitar o livro como uma obra singular e coesa. Influência na tradição judaica e cristã. A exclusão do livro de Enoque dos cânones da Bíblia pode ter sido influenciada pelo fato de que ele já era considerado controverso em algumas tradições religiosas. Algumas correntes do judaísmo e do cristianismo primitivo reconheciam a influência do livro de Enoque, mas ele nunca foi universalmente aceito como sagrado. Vale ressaltar que diferentes comunidades religiosas têm variações em seus cânones bíblicos. Por exemplo, algumas igrejas etíopes ortodoxas incluem o livro de Enoque em sua Bíblia. Em resumo, a decisão de incluir ou excluir um determinado livro do cânone bíblico foi complexa e influenciada por uma variedade de fatores históricos, teológicos e culturais. Havia uma época remota, onde os suspiros da humanidade eram sussurrados aos céus. No coração desse mundo antigo, Enoque, um homem de fé inabalável, estava destinado a uma jornada extraordinária. Desde jovem, Enoque sentia uma conexão especial com o divino. Seu coração pulsava ao ritmo de uma fé profunda, guiando seus passos por uma estrada menos percorrida. Ele ansiava por algo além do tangível, algo que transcenderia a compreensão humana. À medida que os anos passavam, a voz de Deus ecoou em sua alma. Anda comigo, ecoou a divina chamada. Enoque mergulhou em uma vida de devoção, passando seus dias em comunhão com o Criador. Seu espírito explorou os mistérios da fé, e suas preces se tornaram melodias que ressoavam pelos céus. Numa noite iluminada por estrelas cintilantes, Enoque foi elevado a um reino além das nuvens. Em uma visão deslumbrante, ele testemunhou o intricado balé celestial. Anjos dançavam entre as constelações, e o véu que separa o humano do divino se tornou tênue. Com passos firmes, Enoque andou pelos corredores dos céus, sua jornada entrelaçada com os segredos das estrelas. Deus compartilhou visões do passado, presente e futuro, confiando a Enoque os destinos que se desenrolariam. Enquanto contemplava a grandiosidade do cosmos, Enoque compreendeu o propósito maior de sua jornada. Ele não era apenas um observador, mas um mensageiro, incumbido de levar esperança àqueles que caminhavam na sombra. De volta à terra, Enoque compartilhou suas visões e palavras divinas. Suas pregações ressoaram pelos vales e montanhas, iluminando corações enterrados na escuridão. As multidões se reuniam para ouvir suas palavras, buscando a luz que Enoque trazia. Enoque viveu uma vida que transcendeu o comum. Sua história ecoa como uma canção de fé, um lembrete de que, mesmo em um mundo antigo e misterioso, a conexão com o divino pode transformar não apenas um homem, mas toda uma era. Espero que você tenha gostado de buscar conhecimento sobre Enoque, o homem que andava com Deus. Não deixe de dar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Comente sobre algum assunto que você gostaria de ter conhecimento e ouvir a história que estarei postando. Se sentir de Deus no coração, deixarei aqui meu Pix na descrição e no primeiro comentário fixado. Deus abençoe.